Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 11. Eu estava pensando no tempo, em como talvez nada passe de verdade. Ele está aqui o tempo todo, meu passado, digo, e me alcança porque jamais foi a lugar nenhum. De um jeito estranho, sempre estarei lá, terei sempre 12 anos, preso no tempo, naquele dia terrível, o dia depois do meu aniversário, quando tudo mudou. É como se estivesse acontecendo agora, enquanto escrevo isto. Minha mãe está me mandando sentar para me dar a notícia. Sei que tem alguma coisa errada porque ela me trouxe para a sala que fica na parte da frente da casa, a que nunca usamos, e me fez ocupar a cadeira de madeira desconfortável. Achei que fosse dizer que estava morrendo, que tinha alguma doença terminal. Era o que o seu olhar me transmitia. Mas era muito pior. Ela me disse que estava indo embora. A situação com meu pai estava muito ruim. Ela exibia um olho roxo e o lábio cortado para comprovar o que dizia. E finalmente encontrou coragem para deixá-lo. Senti uma onda de felicidade. Júbilo é a palavra mais adequada. Mas meu sorriso logo se desfez ao ouvir minha mãe revelar seus planos imediatos, que envolviam dormir no sofá da casa de um primo, depois visitar os pais, até que ela pudesse cuidar de si. E ficou óbvio, pelo jeito como evitava meu olhar e pelo que era omitido, que não iria me levar. Encarei-a em estado de choque. Fui incapaz de sentir ou pensar. Não lembro o que mais ela falou. Mas concluiu com a promessa de mandar-me buscar quando estivesse estabelecida em sua nova moradia. O que poderia muito bem ser em outro planeta diante de toda a realidade que se descortinava à minha frente. Ela estava me deixando para trás. Me deixando ali. Com ele. Eu estava sendo sacrificado. Condenado ao inferno. E então, com aquela estranha falta de tato que lhe era peculiar, ela mencionou que ainda não tinha dito ao meu pai que iria embora. Queria dizer a mim primeiro. Não acredito que ela tivesse a intenção de dizer a ele. Esse era o seu único adeus. Para mim, aqui e agora. Então, se ela tivesse algum bom senso, faria uma mala e fugiria noite adentro. Isso era o que eu teria feito. Pediu que eu guardasse segredo e prometesse não contar a ele. Minha mãe linda, imprudente e crédula. Em vários sentidos, eu era mais maduro e sensato que ela. Eu era sem dúvida mais desleal. Tudo o que eu precisava fazer era contar a ele. Contar àquele homem louco e violento os planos dela de abandonar o navio. E ela seria impedida de partir. Eu não a perderia. E não queria perdê-la. Queria. Eu a amava. Não amava? Alguma coisa estava acontecendo comigo, com os meus pensamentos. Começou naquela conversa com a minha mãe. E, horas depois, um tipo de consciência, lenta e rasteira, uma estranha epifania. Eu achava que ela me amava. Mas, no fim, havia mais de uma dela. E agora, de repente, eu começava a ver essa outra pessoa. Eu a via ali, no plano de fundo, só olhando enquanto meu pai me torturava. Por que ela não o impedia? Por que não me protegia? Por que não me mostrou que eu merecia ser protegido? Ela defendeu o Rex, apontou uma faca para o peito do meu pai e ameaçou esfaqueá-lo. Mas nunca fez isso por mim. Eu sentia um fogo ardendo, uma raiva crescente, do tipo que não iria embora. Sabia que estava errado, sabia que devia refrear o sentimento antes que ele me dominasse. Mas, em vez disso, aticei as chamas. E me queimei. Todos os horrores que suportei, aguentei tudo para o bem dela, para mantê-la salvo. Mas ela nunca me colocou em primeiro lugar. Era cada um por si, ao que parecia. Meu pai estava certo. Ela era egoísta, mimada, inconsequente, cruel. Precisava ser punida. Eu nunca teria conseguido dizer isso a ela naquela época. Não possuía vocabulário suficiente. Se tivesse sido anos mais tarde, eu poderia tê-la confrontado, lá pelos meus 20 e poucos anos, talvez, quando a idade já tivesse me tornado uma pessoa mais articulada. E, depois de beber demais, depois do jantar, eu me voltaria contra ela, contra aquela mulher idosa, e tentaria magoá-la, do mesmo jeito que uma vez ela me magoou. Listaria as minhas queixas. E então, no meu devaneio, ela ficaria arrasada, prostrada e suplicaria o meu perdão. E eu, com benevolência, a perdoaria. Que privilégio teria sido perdoar. Mas jamais tive essa oportunidade. Naquela noite, fui para a cama enfurecido, ardendo de ódio. Por dentro, era como magma incandescente subindo por um vulcão. Adormeci, e sonhei que descia a escada, tirava da gaveta uma enorme faca de trinchar e a usava para cortar a cabeça da minha mãe. Cortava e serrava o pescoço ao meio com a faca, até a cabeça se separar dele. Então a escondia na sua bolsa de tricô listrada de vermelho e branco e a colocava debaixo da minha cama, onde eu sabia que ficaria em segurança. Do corpo eu me desfazia na vala com as outras carcaças, onde ninguém jamais o encontraria.
Quando despertei desse sonho, sob a horrível luz do alvorecer, estava grogue, desorientado, e com medo, confuso sobre o que tinha acontecido. A incerteza era tanta que desci a escada e fui até a cozinha para verificar. Abri a gaveta onde as facas eram guardadas. Peguei a maior. Examinei-a, procurando algum vestígio de sangue. Não havia nenhum. A lâmina brilhava, refletindo a luz do sol. Então ouvi passos. Rapidamente escondi a faca atrás das costas. Minha mãe entrou, viva e sem ferimentos. Por mais estranho que pareça, ver minha mãe com a cabeça intacta não me tranquilizou. Na verdade, eu fiquei decepcionado. Capítulo 12. Na manhã seguinte, Mariana se encontrou com Zoe e Clarissa para o café da manhã no hall. O buffet dos professores era servido num recanto da parede ao lado da mesa alta. Havia uma generosa seleção de pães, bolos e potinhos com manteiga, geleias e marmelada, e terrinas grandes de prata contendo pratos quentes, como ovos mexidos, bacon e linguiça. Enquanto estavam na fila do buffet, Clarissa enaltecia as virtudes de um café da manhã reforçado. Deixa a pessoa pronta para o dia, disse ela. Para mim, nada é mais importante. Arenque defumado é um must, sempre que possível. Ela contemplou as várias opções diante delas. Mas hoje não. Hoje vamos de kedire, certo? A boa e velha comida caseira. Tão prazerosa. Adoque, ovos e arroz. Não tem erro. A declaração de Clarissa se provou equivocada, assim que todas se sentaram e ela deu a primeira garfada. Ficou vermelha feito um pimentão, engasgada, e tirou da boca uma espinha de peixe enorme. Olhou para ela com espanto. Deus do céu. Parece que o chefe quer nos matar. Cuidado, queridas. Clarissa sondou com o garfo o restante do peixe enquanto Mariana lhes relatava a viagem a Londres, comunicando a sugestão de Ruth de organizar uma sessão em grupo com as musas. Mariana viu Zoe erguer a sobrancelha ao ouvir isso. Zoe, o que você acha? Zoe lançou um olhar desconfiado para ela. Eu não tenho que estar lá. Tenho? Mariana disfarçou o fato de ter achado graça da reação de Zoe. Não, você não precisa estar lá. Não se preocupa. Zoe pareceu aliviada e deu de ombros. Então vai em frente. Mas não acho que elas vão concordar com isso, para ser sincera. A menos que ele diga a elas que concordem. Mariana assentiu. Acho que você está certa. Clarissa cutucou o braço de Mariana. E por falar no diabo, Mariana e Zoe ergueram o olhar enquanto Edward e Fosca se aproximava da mesa alta. Fosca se sentou do outro lado da mesa. Percebendo que Mariana observava, ele olhou em sua direção e se deteve nela por alguns segundos. Depois, desviou o olhar. De repente, Mariana se levantou. Zoe a encarou, alarmada. O que você vai fazer? Só tem um jeito de descobrir. Mariana. Mas ela ignorou Zoe e foi até a outra ponta da mesa, onde o professor Fosca estava sentado. Ele bebia um café enquanto lia um livro fino de poesia. Percebeu a presença de Mariana a seu lado. Ergueu o olhar. Bom dia, professor, disse ela. Tem um pedido a fazer. Ah, tem? Fosca lhe dirigiu um olhar interrogativo. E o que seria, Mariana? Ela o encarou por um segundo. Você faria alguma objeção se eu conversasse com as suas alunas especiais, digo, as musas. Pensei que você já tivesse conversado com elas. Em grupo, digo, em grupo? É, um grupo de terapia. Isso não depende mais delas do que de mim? Não acho que vão concordar, a não ser que você peça isso a elas. Fosca sorriu. Então, na verdade, você não está pedindo a minha permissão, e sim a minha cooperação? Acho que você poderia colocar dessa forma. Fosca ainda olhava para ela atentamente, com um sorrisinho nos lábios. Já decidiu onde e quando gostaria que essa sessão se realizasse? Mariana pensou por um segundo. Que tal às 5 horas hoje, no OCR? Você acha que eu tenho muita influência sobre elas, Mariana? Posso lhe garantir que não é o caso. Fez uma pausa. Se me permite, qual é o objetivo exato do grupo? O que você espera alcançar? Não espero alcançar nada. Não é assim que funciona a terapia. Eu só quero oferecer um espaço para essas jovens processarem alguns dos acontecimentos terríveis que têm enfrentado nesses últimos dias. Fosca bebeu um gole de café enquanto pensava no assunto. E esse convite se estende a mim? Na condição de integrante do grupo, eu preferiria que você não participasse. Acho que a sua presença poderia inibir as meninas. E se eu fizesse disso a minha condição para concordar em colaborar com você? Mariana deu de ombros. Então eu não teria escolha. Nesse caso, vou comparecer. Ele sorriu. Ela não. Isso me faz pensar, professor, disse, franzindo ligeiramente a testa. O que será que você tenta esconder a todo custo? Fosca sorriu. Não tento esconder nada. Digamos apenas que pretendo comparecer para proteger as minhas alunas. Protegê-las. Do quê? De você, Mariana, disse ele. De você. Capítulo 13. Às 5 horas daquela tarde, Mariana aguardava as musas no OCR. Tinha reservado o lugar das 5 às 6:30. O OCR, o Old Combination Room, era um salão usado pelos professores como sala comunal. Tinha vários sofás, mesas de centro baixas e uma mesa de jantar longa que ocupava toda a extensão de uma parede. Antigos professores jaziam pendurados nas paredes. Pinturas escuras e esmaecidas em contraste com papel de parede de aparência aveludada em tons de carmim e dourado. Um fogo baixo ardia na lareira de mármore, e o cintilar das labaredas refletia no mobiliário dourado da sala.
A atmosfera era aconchegante e acolhedora e, para Mariana, perfeita para a sessão. Ela dispôs 9 cadeiras num círculo. Sentou-se numa das cadeiras, verificando que dali dava para ver o relógio no aparador da lareira. Já se passavam alguns minutos das 5. Mariana se perguntava se elas viriam. Nem de longe se surpreenderia se não viessem. Mas, logo em seguida, a porta se abriu. E, uma a uma, as 5 jovens se apresentaram. A julgar pela expressão impassível no rosto de cada uma, estavam ali obrigadas. Boa tarde, disse Mariana com um sorriso. Muito obrigada por terem vindo. Querem se sentar? As meninas observaram a disposição das cadeiras e em seguida se entreolharam, antes de se sentarem, aparentando um certo receio. A loira alta devia ser a líder. Mariana percebeu que as demais se submetiam a ela. Ela se sentou primeiro, e as outras a acompanharam. Sentaram-se uma ao lado da outra, deixando cadeiras vazias em cada ponta, e encararam Mariana. Ela se sentiu um tanto intimidada, de repente, por essa parede de rostos jovens pouco amigáveis. Que ridículo, pensou, ficar intimidada por um punhado de meninas de 20 e poucos anos, ainda que fossem bonitas e inteligentes. Mariana se sentiu de volta à escola, o patinho feio nos cantos do pátio, confrontada por uma gangue de meninas populares. O lado criança de Mariana sentiu medo, e ela se perguntou, por um segundo, como seria o lado criança de cada uma dessas meninas, se aquela autoconfiança que exibiam também mascarava sentimentos de inferioridade. Por baixo da atitude de superioridade, será que se sentiam tão pequenas quanto ela? Por algum motivo, era difícil imaginar isso. Serena era a única com quem Mariana tinha conversado e parecia ter dificuldade de encará-la. Maurice devia ter lhe contado sobre o confronto. Ela permanecia de cabeça baixa, parecendo estar constrangida. As outras a encaravam inexpressivas. Pareciam esperar que ela falasse. Mariana não disse uma palavra. Ficaram ali sentadas em silêncio. Mariana olhou de relance para o relógio. Agora eram 5:10. O professor Fosca não havia chegado e, com alguma sorte, teria resolvido não comparecer. Acho que podemos começar, disse, por fim. E o professor? Perguntou a loira. Pode ser que algum compromisso o tenha impedido de vir. Vamos iniciar sem ele. Por que não começamos dizendo os nossos nomes? Eu sou Mariana. Houve uma ligeira pausa. A jovem loira deu de ombros. Carla. As outras seguiram o exemplo. Natasha. Dia. Lilian. Era a vez de Serena. Ela olhou para Mariana e deu de ombros. Você sabe o meu nome? Sim, Serena, eu sei. Mariana organizou os pensamentos. Então se dirigiu a elas como um grupo. Eu me pergunto como é a sensação de estarem aqui sentadas juntas. Esse comentário foi recebido por silêncio. Nenhuma reação, nem um dar de ombro sequer. Mariana percebia a hostilidade implacável e fria em relação a ela. Continuou, sem desanimar. Vou dizer como é para mim. É estranho. Meus olhos são atraídos para os lugares vazios. Ela indicou com um aceno de cabeça as 3 cadeiras vazias no círculo. As pessoas que deveriam estar aqui e não estão. O professor, por exemplo, disse Carla. Não quis dizer só o professor. Quem mais você acha que eu quis mencionar? Carla olhou de relance para as cadeiras desocupadas e revirou os olhos com ar de deboche. É por isso que essas outras cadeiras estão aí? Tara e Verônica. Que coisa mais idiota. Idiota por quê? Porque elas não vêm. Óbvio. Mariana deu de ombros. Isso não quer dizer que elas não façam parte do grupo. Sempre conversamos sobre isso em terapia de grupo, sabe? Mesmo as pessoas que não estão mais entre nós podem continuar sendo uma presença marcante. Ao dizer isso, olhou para uma das cadeiras vazias e viu Sebastian sentado lá, olhando para ela com uma expressão de divertimento. Ela o tirou da cabeça e prosseguiu. Me faz pensar o que significa fazer parte de um grupo assim. O que significa para vocês? Nenhuma delas respondeu. Olhavam para Mariana sem nenhuma expressão no rosto. Na terapia de grupo, muitas vezes transformamos o grupo em nossa família. Atribuímos a condição de irmãos, figuras parentais, tios e tias. Isto aqui não é mais ou menos uma família. De certa forma, vocês perderam 2 de suas irmãs. Nenhum comentário. Ela continuou, com cautela. Presumo que o professor Fosca seja o pai de vocês. Uma pausa. Ela tentou de novo. Ele é um bom pai? Natasha exalou ruidosamente, irritada. Que palhaçada, falou com forte sotaque russo. Isso que você está fazendo é óbvio. Como assim? Você está tentando fazer com que a gente fale mal do professor. Está tentando nos ludibriar. Criar uma armadilha para ele. Por que você acha que eu quero criar uma armadilha para ele? Natasha deu um suspiro desdenhoso e não se deu ao trabalho de responder. Carla falou por ela. Olha, Mariana, a gente sabe o que você pensa. Mas o professor não tem nada a ver com os assassinatos. Pois é, concordou Natasha com um movimento vigoroso de cabeça. A gente estava com ele o tempo todo. Houve um tom de revolta repentino em sua voz, um ressentimento. Você está com raiva, Natasha, disse ela. Sinto isso em você. Natasha deu uma risada. Que bom, porque está direcionada a você. Mariana assentiu com a cabeça. É fácil ter raiva de mim. Eu não represento nenhuma ameaça. Deve ser mais difícil ter raiva do seu pai, por exemplo, por ele deixar que 2 filhas dele morressem. Pelo amor de Deus, não é culpa dele elas estarem mortas, disse Lilian, falando pela primeira vez. Então de quem é a culpa? Perguntou Mariana. Lilian deu de ombros. Delas. Mariana olhou para ela fixamente. O quê? Como pode ser culpa delas? Deviam ter sido mais cuidadosas. A Tara e a Verônica eram 2 tontas. Isso mesmo, disse Dia. Carla e Natasha concordaram. Mariana as encarou por um instante, sem ter ideia do que dizer.
Sabia que era mais fácil sentir raiva que tristeza, mas ela, que era tão sensível para captar emoções, não percebia nenhuma tristeza ali. Nenhum pesar, nem remorso, nem sentimento de perda. Somente desdém. Somente desprezo. Era estranho. Normalmente, diante de um ataque externo, um grupo se une em defesa própria, se aproxima, mas o que impressionava Mariana era que a única pessoa no St. Christopher's que tinha expressado qualquer emoção legítima em relação à morte de Tara, ou de Verônica, era Zoe. Mariana se lembrou de repente do grupo de terapia de Henry, em Londres. Havia aqui algo reminiscente dele, o jeito como a presença de Henry dividia o grupo por dentro, atacando de forma que não funcionasse normalmente. Era isso que estava acontecendo com esse grupo também? Em caso afirmativo, isso significava que o grupo não estava reagindo a uma ameaça externa. Significava que a ameaça já estava ali. Neste momento, houve uma batida à porta. Ela se abriu. E lá estava o professor Fosca. Ele sorriu. Posso me juntar a vocês? Capítulo 14. Desculpe o atraso, disse Fosca. Surgiu um imprevisto. Mariana franziu a testa de leve. É que já começamos. Bem, ainda tenho permissão de entrar? Isso não depende de mim, depende do grupo. Ela olhou para as outras. Quem acha que o professor Fosca deve ser aceito no grupo? Antes mesmo que ela terminasse de falar, 5 mãos foram levantadas ao redor do círculo. Todas, exceto a de Mariana. Fosca sorriu. Você não levantou a mão, Mariana. Ela balançou a cabeça. Não, não levantei. Mas fui voto vencido. Mariana percebeu que a energia na sala mudou quando Fosca se juntou a elas no círculo. Sentiu que as meninas ficaram tensas e notou uma breve troca de olhares entre Fosca e Carla assim que ele se sentou. Fosca sorriu para Mariana. Por favor, continue. Mariana fez uma pausa e decidiu tentar uma abordagem diferente. Abriu um sorriso ingênuo. Você ensina tragédia grega a elas, professor? Correto. Vocês já estudaram Ifigênia em Aulis. A história de Agamenon e Ifigênia. Ela analisou o professor atentamente quando disse isso, mas não houve reação aparente à peça mencionada. Ele assentiu. Estudamos, sim. Como você sabe, Eurípides é um dos meus preferidos. É verdade. Bem, você sabe, sempre achei a personagem de Ifigênia muito curiosa. Gostaria de saber o que as suas alunas pensam. Curiosa? Em que sentido? Mariana parou para pensar por um instante. Bem, o que me irrita, acho, é ela ser tão passiva ou submissa. Submissa? Ela não luta pela própria vida. Não está amarrada nem sendo contida. Ela se deixa levar voluntariamente para a morte, com o consentimento do pai. Fosca sorriu e olhou para as outras. Esse é um ponto interessante que Mariana está ressaltando. Alguém gostaria de comentar? Carla. Carla pareceu satisfeita em ser solicitada. Sorriu para Mariana, como se estivesse fazendo a vontade de uma criança. O modo como Ifigênia morre é o X da questão. Como assim? É desse jeito que ela atinge sua estatura trágica, por meio da morte heroica. Carla olhou para Fosca esperando aprovação. Ele lhe lançou um leve sorriso. Mariana meneou a cabeça. Sinto muito, mas não concordo com isso. Não? Fosca pareceu intrigado. Por que não? Mariana olhou de relance para as jovens no círculo. Acho que a melhor maneira de responder a essa pergunta é trazer Ifigênia para cá, para esta sessão, fazer com que ela se junte a nós, em uma dessas cadeiras vazias. O que acham? 2 meninas trocaram olhares de desdém. Isso é tão idiota, disse Natasha. Por quê? Ela era da idade de vocês, não era? Talvez mais nova. 16, 17, que pessoa corajosa, extraordinária ela era. Imaginem o que teria feito da vida. Se tivesse sobrevivido, o que teria alcançado. O que diríamos a Ifigênia agora? Se ela estivesse sentada aqui, o que diríamos a ela? Nada. Dia pareceu indiferente. Dizer o quê? Nada. Você não tentaria avisar a ela? Sobre o pai psicopata? Não tentaria salvá-la? Salvá-la? Dia olhou para Mariana com desdém. Do quê? Do destino dela. Não é assim que as tragédias funcionam. De qualquer maneira, não foi culpa de Agamenon, disse Carla. Foi Artemis que exigiu a morte de Ifigênia. Foi a vontade dos deuses. E se não existissem deuses? Disse Mariana. Nada além de uma jovem e seu pai. Como seria? Carla deu de ombros. Então não seria uma tragédia. Dia concordou, assentindo com a cabeça. Só uma família grega fodida. Enquanto falavam, Fosca se manteve em silêncio, assistindo ao debate com uma satisfação contida. Mas agora a curiosidade parecia ter sido mais forte que ele. O que você diria a ela, Mariana? A essa menina que morreu para salvar a Grécia. A propósito, ela era mais jovem do que você pensa. Mais perto dos 14 ou 15 anos. Se ela estivesse aqui agora, o que você diria a ela? Mariana refletiu por um momento. Acho que gostaria de saber do relacionamento dela com o pai. E por que ela se sentiu impelida a se sacrificar por ele. E por que você acha que foi assim? Mariana deu de ombros. Porque as crianças fazem qualquer coisa para ser amadas. Quando são pequenas, é uma questão de sobrevivência física. E, depois, de sobrevivência psicológica. Vão fazer de tudo para ter quem cuide delas. Ela baixou a voz e se dirigiu não a Fosca, mas às jovens sentadas ao redor dele. E algumas pessoas se aproveitam disso. E o que isso significa, exatamente? Perguntou ele. Significa que, se eu fosse a terapeuta dela, tentaria ajudar Ifigênia a ver o que era invisível aos seus olhos. E o que seria isso? Perguntou Carla.
Mariana escolheu bem as palavras. Seria o seguinte: quando era bem nova, Ifigênia confundiu maus tratos com amor. E esse engano influenciou a maneira como ela se via, e a maneira como o mundo ao redor lhe parecia. Agamenon não era um herói, era um louco, um psicopata infanticida. Ifigênia não precisava amar e honrar aquele homem. Não precisava morrer para agradá-lo. Mariana olhou bem nos olhos das jovens. Estava desesperada para fazer com que entendessem. Esperava que tivessem assimilado o que tinha dito. Mas será que assimilaram? Ela não sabia. Podia sentir os olhos de Fosca voltados para ela e percebeu que ele estava prestes a interrompê-la. Ela retomou a palavra depressa. E se Ifigênia parasse de mentir para si mesma quanto ao seu pai, se tivesse despertado para a verdade terrível, devastadora, de que aquilo não era amor, de que ele não a amava, porque ele não sabia amar, naquele momento ela deixaria de ser uma donzela indefesa com a cabeça no bloco de madeira. Ela pegaria o machado das mãos do carrasco. Ela se tornaria a deusa. Mariana se virou e encarou Fosca. Tentou controlar a raiva contida na voz. Mas não conseguiu disfarçar completamente. Não foi o que aconteceu com a Ifigênia, foi? Nem com a Tara, nem com a Verônica. Elas jamais tiveram a chance de se tornar deusas. Jamais tiveram a chance de crescer. Quando fixou o olhar nele, do outro lado do círculo, viu um lampejo de raiva em seus olhos. Mas, da mesma forma que ela, Fosca disfarçou bem. Percebo que você, de certo modo, me escolheu para ser o pai nesta situação aqui. Como Agamenon? É isso que está sugerindo? Interessante você dizer isso. Antes da sua chegada, estávamos debatendo seus méritos de pai do grupo. Ah, é mesmo? E qual foi o consenso? Não chegamos a um consenso. Mas perguntei às musas se elas se sentiam menos seguras sob a sua supervisão, agora que duas meninas do grupo estavam mortas. Quando ela disse isso, seu olhar se moveu lentamente para duas cadeiras vazias. Fosca seguiu seu olhar. Ah, agora entendo, disse ele. As cadeiras vazias representam as integrantes que faltam no grupo. Uma cadeira para Tara e uma cadeira para Verônica. Correto. Nesse caso, disse ele, depois de uma ligeira pausa, não falta uma cadeira? Como assim? Você não sabe? Não sei o quê? Ah, ela não te contou. Que interessante. Fosca continuou sorrindo. Parecia se divertir. Talvez deva direcionar essa poderosa lente analítica para você mesma, Mariana. Que tipo de mãe você é? Médico, cura-te a ti mesmo, disse Carla, com uma risada. Fosca deu uma risadinha. Pois é, exatamente. Ele se virou e apelou às demais, imitando um terapeuta falando. O que vocês concluem desta mentira? Na condição de grupo, o que acham que significa? Bem, disse Carla, acho que diz muito sobre a relação entre elas. Natasha assentiu. Ah, é. Elas não são, nem de longe, íntimas como Mariana pensa. Está claro que ela não confia na Mariana, disse Lilian. Por que não? Eu me pergunto, murmurou Fosca, ainda sorrindo. Mariana sentiu o rosto ficar vermelho, queimando de irritação diante desse joguinho que estavam fazendo. Parecia coisa de pátio de escola. Assim como qualquer bully, Fosca tinha manipulado o grupo, fazendo com que as meninas se unissem contra ela. Todas estavam participando da cena, sorrindo, zombando dela. De repente, ela as odiava. Do que vocês estão falando? Perguntou. Fosca passou os olhos pelo círculo. Bem, quem se habilita? Serena? Que tal você? Serena assentiu com a cabeça e se levantou. Afastou-se do grupo e foi até a mesa de jantar. Pegou outra cadeira, trouxe para o círculo e a ajeitou no espaço ao lado da cadeira de Mariana. Então foi se sentar de novo. Obrigado, disse Fosca. Olhou para Mariana. Faltava uma cadeira, está vendo? Para a última integrante das musas. E quem é? Mas Mariana já havia adivinhado o que Fosca ia dizer. Ele sorriu. Sua sobrinha, disse ele, a Zoe. Capítulo 15. Depois daquela sessão, Mariana saiu aos tropeços pelo pátio principal, meio aturdida. Precisava falar com Zoe e ouvir o lado dela da história. De um jeito cruel, o grupo tinha feito uma boa observação. Mariana precisava olhar para si mesma e para Zoe de perto e entender por que Zoe não tinha confiado a ela a informação de que fazia parte das musas. Mariana precisava saber o motivo. Ela se viu a caminho do quarto de Zoe, para encontrá-la e confrontá-la. Mas, assim que chegou à arcada que conduzia ao pátio Eros, Mariana se deteve. Precisava lidar com esse assunto com cuidado. Não só Zoe estava fragilizada e vulnerável, mas também, por alguma razão, que Mariana só conseguia atribuir ao próprio Edward Fosca, ela não lhe contará a verdade. E Fosca tinha traído a confiança de Zoe de caso pensado, na tentativa de provocar Mariana. Logo, era importante que ela não mordesse a isca. Não podia entrar de repente no quarto de Zoe e acusá-la de mentir. Precisava apoiar Zoe e pensar muito bem em como deveria proceder. Decidiu refletir melhor e conversar com Zoe na manhã seguinte, quando estivesse mais calma. Mariana deu meia volta e, perdida em pensamentos, não notou a presença de Fred até ele surgir das sombras. Ele parou no meio do caminho, bem na frente dela. Oi, Mariana. Ela prendeu a respiração. Fred, o que você está fazendo aqui? Eu estava te procurando. Queria saber se está tudo bem com você. Está, sim, mais ou menos. Sabe, você disse que daria notícias depois que voltasse de Londres. Eu sei, foi mal. É que eu tenho andado ocupada. Tem certeza de que você está bem? Parece que está precisando de uma bebida. Mariana sorriu. Estou mesmo. Fred sorriu também. Bem, nesse caso, que tal? Mariana pareceu indecisa.
Ah, sabe, Fred se apressou em dizer. Por acaso, tenho um Borgonha maravilhoso roubado de uma cerimônia no hall. Guardei para uma ocasião especial. O que me diz? Está no meu quarto. Mal não vai fazer, pensou Mariana. Ela fez que sim. Tudo bem. Por que não? Sério? O rosto de Fred se iluminou. Certo. Ótimo. Vamos. Ele lhe ofereceu o braço, mas Mariana não deu o braço para ele. Ela começou a andar, e Fred andou depressa para alcançá-la. Capítulo 16. O quarto de Fred, no Trinity, era mais espaçoso que o de Zoe, mas o mobiliário era um pouco mais antigo. A primeira coisa que Mariana notou foi como era organizado. Não havia nenhuma bagunça, nenhuma sujeira, só muito papel, folhas e folhas com rabiscos e fórmulas matemáticas. Parecia o trabalho de um louco, ou de um gênio, ligado por setas e comentários ilegíveis de cima a baixo nas margens das folhas. Os únicos itens pessoais que Mariana viu foram 2 fotos em porta-retratos na prateleira. Uma delas estava um pouco esmaecida, como se remontasse aos anos 80. 2 belos jovens, um homem e uma mulher, supostamente os pais de Fred, de pé em frente a uma cerca de estacas num prado. A outra foto era de um menino com um cachorro, um menino com cabelo de cuia e olhar sério. Mariana olhou para Fred. Ele mantinha a mesma expressão agora, enquanto acendia algumas velas concentrado. Então ligou o som, variações Goldberg, de Bach. Juntou a papelada que estava no sofá, ajeitando tudo numa pilha desajeitada em cima da mesa. Foi mal pela bagunça. É a sua tese? Perguntou ela, indicando com a cabeça as pilhas de papéis. Não. Fred balançou a cabeça. São só umas coisas que eu estou escrevendo. Meio que um livro, acho. Ele parecia não saber ao certo como descrever o que era. Você não vai se sentar? Apontou para o sofá. Mariana se sentou. Sentiu uma mola solta no assento e chegou ligeiramente para o lado. Fred apareceu com uma garrafa de Borgonha vintage. Exibiu-a com orgulho. Nada mal, hein? Eles me matariam se me pegassem roubando isto. Pegou o saca-rolhas e se enrolou todo para abrir a garrafa. Por um instante, Mariana achou que ele ia derrubá-la. Mas conseguiu retirar a rolha com um estouro bem alto e serviu o vinho tinto em 2 taças ligeiramente lascadas e diferentes uma da outra. Entregou a Mariana a menos danificada. Obrigada. Ele ergueu a taça. Saúde. Mariana provou o vinho. Era excelente, lógico. Fred evidentemente estava de acordo. Ele suspirou, satisfeito, um toque de vinho tinto acima do lábio superior. Delicioso, disse ele. Ficaram em silêncio por um tempo. Mariana escutava a música, deixando-se levar pelas escalas ascendentes e descendentes de Bach, tão elegantes, tão matemáticas em termos de composição. Provavelmente por isso agradavam ao cérebro matemático de Fred. Ela olhou para a pilha de papéis em cima da escrivaninha. Esse livro que você está escrevendo, é sobre o quê? Sinceramente, Fred deu de ombros. Não faço ideia. Mariana riu. Você deve ter alguma ideia. Bem, Fred desviou o olhar. De certa forma, acredito que seja sobre a minha mãe. Olhou timidamente para ela de relance, como se esperasse que ela fosse reagir com uma risada. Mas Mariana não achou engraçado. Olhou para ele com curiosidade. Sua mãe? Fred fez que sim. Ela me deixou. Quando eu era pequeno. Ela morreu. Sinto muito, disse Mariana. Minha mãe também. Morreu? Os olhos de Fred se arregalaram. Não sabia. Então nós 2 somos órfãos. Eu não era órfã. Tinha o meu pai. Sei. Fred fez que sim e falou em voz baixa. Eu também. Ele pegou a garrafa e começou a encher de novo a taça de Mariana. Já está bom, disse ela. Mas ele a ignorou e encheu até a borda. Na verdade, ela não se importava. Estava relaxando pela primeira vez depois de muitos dias, e era grata a ele. Sabe, disse Fred, servindo-se de mais vinho, a morte da minha mãe foi que me levou à matemática pura e aos universos paralelos. É sobre isso a minha tese. Não sei se entendi. Nem eu, na verdade. Mas, se existem outros universos, idênticos ao nosso, significa que em algum lugar existe outro universo, no qual a minha mãe não morreu. Ele deu de ombros. Então, fui procurá-la. Ele tinha uma expressão de tristeza, o olhar distante, como um menino perdido. Mariana se compadeceu. Você a encontrou? Perguntou ela. Ele deu de ombros. De certo modo, descobri que o tempo não existe, não de verdade, então ela não foi embora. Ela está bem aqui. Enquanto Mariana tentava compreender aquilo, Fred deixou de lado a taça de vinho, tirou os óculos e olhou para ela. Mariana, escuta. Não, por favor. O quê? Você não sabe o que eu vou dizer. Você vai fazer alguma declaração romântica, e eu não quero ouvir. Declaração? Não. Só uma pergunta. Tenho permissão para perguntar? Depende. Eu te amo. Mariana franziu a testa. Isso não é uma pergunta. Você quer se casar comigo? Esta é a pergunta. Fred, por favor, para de falar. Eu te amo, Mariana. Eu me apaixonei por você desde o primeiro segundo que te vi sentada no trem. Quero ficar com você. Quero cuidar de você. Ele não deveria ter dito isso. Mariana sentiu a temperatura subir. As maçãs do rosto arderam, tamanha sua irritação. Eu não quero que ninguém cuide de mim. Nem pensar. Não sou uma dama em perigo. Nenhuma. Donzela esperando para ser resgatada. Não preciso de um cavaleiro de armadura reluzente. Eu quero. Eu quero. O quê? O que você quer? Eu quero ficar sozinha. Não. Fred balançou a cabeça. Não acredito nisso.
E então, mais que depressa, disse: Você se lembra da minha premonição? Um dia, eu vou te pedir em casamento, e você vai dizer sim. Mariana não conseguiu conter o riso. Sinto muito, Fred. Não neste universo. Bem, você sabe, em outro universo, já somos casados. Antes que ela protestasse, Fred se inclinou para frente e encostou os lábios nos dela. Ela sentiu a suavidade do beijo, o calor e a delicadeza. Sentiu-se ao mesmo tempo perplexa e desarmada. Terminou tão rápido como começou. Ele se afastou, seus olhos procurando os dela. Foi mal. Eu não consegui evitar. Mariana balançou a cabeça. Não falou nada. Ficou abalada de um jeito que não conseguia explicar. Eu não quero te magoar, Fred. Não dou a mínima. Tudo bem se você me magoar, sabe? Afinal, melhor ter amado, e depois perdido, do que jamais saber o que é amor. Fred riu. Então percebeu que Mariana ficou séria e pareceu preocupada. O quê? Foi alguma coisa que eu disse? Não é nada. Ela olhou para o relógio. É tarde. Preciso ir. Fred pareceu angustiado. Já? Tudo bem. Vou descer com você. Não precisa. Eu faço questão. Foi como se a atitude de Fred tivesse mudado um pouco. Ele parecia um tanto ríspido. Um pouco de sua amabilidade tinha evaporado. Ele se levantou sem olhar para ela. Vamos, falou ele. Capítulo 17. Fred e Mariana desceram os degraus em silêncio. Não voltaram a falar até chegar à rua. Mariana olhou para ele. Boa noite. Então. Fred não se mexeu. Vou sair para andar. Agora? Eu costumo caminhar à noite. Algum problema? Havia uma certa hostilidade, um quê de impaciência em seu tom. Ele se sentia rejeitado, ela percebia. Talvez injustamente, Mariana se irritou com ele. Mas o ressentimento de Fred não era uma preocupação sua. Tinha assuntos mais importantes a tratar. Nenhum, disse ela. Tchau. Fred não saiu do lugar. Ficou olhando para ela. E então, de repente, disse: Espera. Levou a mão ao bolso de trás e puxou algumas folhas dobradas. Eu ia entregar isto para você outra hora, mas pode levar agora. E lhe entregou. Ela não fez menção de pegar. O que é isso? Uma carta. É para você. Explica os meus sentimentos melhor do que se eu falasse pessoalmente. Leia. Aí você vai entender. Não quero. Ele insistiu. Mariana. Pega. Não. Para. Você não vai me convencer. Mariana. Mas ela se virou e foi embora. Enquanto seguia pela rua, de início teve raiva, depois sentiu uma surpreendente pontada de tristeza e, então, remorso. Não porque o tivesse magoado, mas por tê-lo rejeitado, fechando a porta para essa outra narrativa que poderia ter se desenrolado. Seria possível? Será que Mariana poderia aprender a amar esse jovem sério? Poderia abraçá-lo à noite e lhe contar suas histórias? Só de pensar nisso, sabia que era impossível. Como seria capaz? Tinha tanto a contar, mas era só para os ouvidos de Sebastian. Quando Mariana retornou ao St. Christopher's, não se dirigiu imediatamente ao quarto. Em vez disso, vagou pelo pátio principal e entrou no prédio que abrigava a cafeteria. Percorreu a passagem escura até ficar cara a cara com o quadro. O retrato de Tennyson. O quadro permanecerá em sua mente, e ela não parava de pensar nele, sem saber exatamente por quê. O triste belo Tennyson. Não, triste não era a palavra certa para descrever aquele olhar. O que era? Examinou seu rosto, tentando interpretar aquela expressão. Mais uma vez, teve a impressão de que ele olhava para um ponto atrás dela, acima do seu ombro, encarando alguma coisa pouco além do campo de visão dele. Mas o quê? Então, de repente, Mariana compreendeu. Compreendeu o que ele estava olhando. Ou, melhor, para quem? Era Alan. Tennyson estava olhando fixamente para Alan. Para Alan, de pé, além da luz, atrás do véu. Era o que se via nos olhos dele. Olhos de um homem em comunhão com os mortos. Tennyson estava perdido, apaixonado por um fantasma. Tinha virado as costas para a vida. Será que Mariana tinha feito o mesmo? Houve um tempo em que ela pensava que sim. E agora? Agora, talvez, não sabia ao certo. Mariana ficou ali por mais um tempo, pensando. Depois, quando se virou para ir embora, ouviu passos. Ela parou. Os sapatos de solado reforçado de um homem andavam devagar no piso de pedra da passagem longa e lúgubre, e se aproximavam. De início, Mariana não conseguiu ver ninguém. Mas logo, quando ele chegou mais perto, ela viu algo se movendo nas sombras e o brilho de uma faca. Ela se deteve, paralisada, prendendo a respiração, tentando ver quem era. E então, lentamente, Henry surgiu das sombras. Ele a encarou. Tinha um olhar aterrorizante, nada racional, ligeiramente perturbado. Tinha se metido numa briga, e o nariz sangrava. Havia sangue espalhado pelo rosto e respingado na camisa. Ele empunhava uma faca de uns 20 centímetros de comprimento. Mariana tentou se mostrar calma e destemida, mas não conseguiu disfarçar um ligeiro tremor na voz. Henry, por favor, baixa essa faca. Ele não falou nada. Só a encarou. Seus olhos estavam enormes, parecendo dois faróis, e era óbvio que estava sob o efeito de alguma substância química. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela. Por um instante, Henry não respondeu. Eu precisava te ver, né? Você não vai me ver em Londres, então tive que vir até aqui. Como foi que você me encontrou? Eu te vi na televisão. Você estava junto da polícia. Mariana falou com cuidado. Não me lembro disso.
Fiz o possível para ficar longe da câmera. Você acha que estou mentindo? Acha que te segui até aqui? Henry, foi você que invadiu meu quarto, não foi? Um tom histérico dominou a voz dele. Você me abandonou, Mariana. Você me sacrificou. O quê? Mariana o encarou, irritada. Por que? Você usou essa palavra. É verdade, não é? Ele ergueu a faca e deu um passo na direção dela. Mas Mariana se manteve firme. Baixa essa faca, Henry. Ele continuou andando. Não aguento mais. Preciso me libertar. Preciso cortar as amarras. Henry, por favor, para. Ele ergueu a faca, como se estivesse se preparando para atacar. O coração de Mariana disparou. Vou me matar agora mesmo, na sua frente, disse ele. E você vai ver tudo. Henry. Henry levantou a faca mais alto. Então, ei. Henry ouviu a voz atrás dele e se virou quando Maurice surgiu das sombras e avançou sobre ele. Os dois lutaram pela faca, e Maurice o dominou com facilidade, jogando de lado como se fosse feito de palha. Henry desabou no chão. Deixa ele em paz, disse Mariana a Maurice. Não machuca ele. Ela se aproximou para ajudá-lo a se levantar, mas Henry empurrou sua mão. Eu te odeio, disse ele, parecendo uma criança. Os olhos vermelhos cheios de lágrimas. Eu te odeio. Maurice chamou a polícia. Então Henry foi preso, mas Mariana insistiu em que ele precisava de cuidados psiquiátricos, e o levaram para o hospital, onde foi internado. Foram receitados a ele antipsicóticos, e Mariana combinou de conversar com o psiquiatra pela manhã. Ela se culpava pelo ocorrido, lógico. Henry tinha razão, ela o sacrificará, a ele e as demais pessoas vulneráveis que estavam sob seus cuidados. Se ela estivesse disponível, como Henry precisava, a situação não teria chegado a esse ponto. Essa era a verdade. E agora Mariana precisava garantir que esse enorme sacrifício não tenha sido em vão, a qualquer custo. Capítulo 18. Era quase 1 da manhã quando Mariana voltou para o quarto. Estava exausta, mas muito alerta para conseguir dormir, ansiosa demais e agitada. O quarto estava frio, então ela ligou o antigo aquecedor elétrico na parede. Não devia ser usado desde o inverno anterior. Assim que aqueceu, exalou cheiro de poeira queimada. Mariana se sentou na cadeira dura de espaldar reto e fixou o olhar na barra elétrica que brilhava alaranjada na escuridão, sentindo calor, ouvindo o zumbido do aparelho. Ficou sentada ali, pensando em Edward Fosca. Era tão presunçoso, tão cheio de si. Ele acha que se safou, pensou ela. Achava que tinha vencido. Mas não tinha. Ainda não. Mariana estava determinada a ser mais esperta que ele. Tinha que ser. Passaria a noite inteira acordada pensando, e daria um jeito nisso. Ficou sentada ali durante horas, em vigília, num tipo de transe, pensando, examinando tudo o que tinha acontecido desde que Zoe ligara para ela na segunda-feira à noite. Repassou cada ponto da história, todas as diversas facetas, examinando tudo de todos os ângulos, tentando entender a situação, tentando enxergar as coisas com nitidez. A resposta devia ser óbvia, devia estar bem na sua frente. Mesmo assim, ela não conseguia encontrá-la. Era como montar um quebra-cabeça no escuro. Fred diria que, em outro universo, Mariana já teria resolvido tudo. Em outro universo, ela era mais inteligente. Mas não neste, infelizmente. Ficou sentada ali até a cabeça doer. Então, quase ao amanhecer, exausta e deprimida, desistiu. Arrastou-se até a cama e pegou no sono imediatamente. Enquanto dormia, ela teve um pesadelo. Sonhou que procurava por Sebastian através de paisagens desoladas, andando com dificuldade contra o vento e a neve. Por fim o encontrou no bar precário de um hotel isolado nos Alpes, no meio de uma tempestade de neve. Ela o cumprimentou, mas, para seu assombro, Sebastian não a reconheceu. Disse que ela estava mudada, que era uma pessoa diferente. Mariana jurou várias vezes que era ela mesma. Sou eu, gritou ela. Mas, quando tentou beijá-lo, ele virou a cara. Sebastian a deixou e saiu no meio da tempestade. Mariana ficou arrasada e começou a chorar, inconsolável, e Zoe apareceu, envolvendo-a num cobertor azul. Mariana disse a Zoe o quanto amava Sebastian, mais que o ar que respirava, mais que a própria vida. Zoe balançou a cabeça e disse que amor só trazia tristeza e que Mariana devia acordar. Acorda, Mariana. O quê? Acorda. Acorda. Então, de repente, Mariana acordou com um susto, suando frio, o coração disparado. Alguém esmurrava a porta. Capítulo 19. Mariana se sentou na cama, o coração acelerado. As pancadas na porta continuavam. Espera, gritou ela. Já vai. Que horas são? A luz do sol se infiltrava pela fresta da cortina. 8, 9. Quem é? Nenhuma resposta. As batidas ficaram mais fortes, assim como as batidas na sua cabeça, que latejava. Devia ter bebido mais que do imaginava. Está bem. 1 minuto. Mariana se levantou da cama. Estava desorientada e grogue. Andou quase se arrastando até a porta. Destrancou-a e a abriu. Era Elsie, prestes a bater de novo. Abriu um sorriso. Bom dia, querida. Tinha um espanador debaixo do braço e segurava o balde com material de limpeza. As sobrancelhas estavam pintadas num ângulo acentuado que lhe emprestava uma aparência assustadora, e no seu olhar havia um certo brilho de ansiedade, um brilho que pareceu a Mariana sinistro e predatório. Que horas são, Elsie?
Passa das 11, querida. Não te acordei, né? Ela se inclinou para entrar, dando uma olhada na cama desarrumada. Mariana sentiu o cheiro da fumaça de cigarro que ela exalava, e aquilo era álcool no hálito de Elsie. Ou em seu próprio hálito. Não dormi bem, disse Mariana. Tive um pesadelo. Ah, querida. Elsie fez um muxoxo, solidarizando-se. Mas é natural, com tudo que tem acontecido. E eu tenho outra notícia ruim, querida. Mas acho que você deveria saber. O quê? Mariana encarou, os olhos arregalados. De repente, estava completamente desperta e se sentia apavorada. O que foi que aconteceu? Eu conto se você me deixar falar. Não vai mandar a Elsie entrar? Mariana deu um passo atrás, e Elsie entrou no quarto. Sorriu para Mariana e pôs o balde no chão. Assim é melhor. Se prepara, querida. O que foi? Encontraram outro corpo. O quê? Quando? Hoje cedo, perto do rio. Outra menina. Mariana levou um segundo para conseguir falar. Zoe. Cadê a Zoe? Elsie balançou a cabeça. Não esquenta sua linda cabecinha com a Zoe. Ela está sã e salva. Provavelmente ainda curtindo uma preguicinha na cama, se eu bem a conheço. Ela sorriu. Estou vendo que é de família. Pelo amor de Deus, Elsie. Quem é? Me diz. Elsie sorriu. Tinha mesmo algo de macabro na expressão dela. Foi a pequena Serena. Ai, meu Deus. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas de repente. Ela prendeu o choro. Elsie fez outro muxoxo, compassiva. Pobrezinha da Serena. Ah, bem, os caminhos do Senhor são misteriosos. É melhor eu ir andando, não há descanso para os ímpios. Ela se virou para ir embora, então se deteve. Olha só, quase ia me esquecendo. Isto aqui estava debaixo da sua porta. Querida. Elsie retirou do balde alguma coisa. Entregou a Mariana. Aqui. Era um cartão postal. A ilustração Mariana reconhecia. Uma ânfora grega antiga, preta e branca, de milhares de anos atrás. Representava o sacrifício de Ifigênia, imposto por Agamenon. Quando Mariana virou o cartão, sua mão tremia. E, no verso, como esperava, havia uma citação em grego clássico escrita à mão. Mariana teve uma estranha sensação de vertigem, de tontura, enquanto encarava o cartão postal. Como se o visse de uma grande altura e corresse o risco de perder o equilíbrio e cair num abismo profundo e escuro. Capítulo 20. Por um instante, Mariana não se mexeu. Ficou paralisada, enraizada ali mesmo. Nem reparou que Elsie tinha saído do quarto. Ficou encarando o cartão postal, ainda o segurando, incapaz de desviar o olhar, horrorizada. Como se as letras em grego clássico tivessem pegado fogo em sua mente, ardendo e queimando dentro do seu cérebro. Com algum esforço, ela virou o cartão, quebrando o feitiço. Precisava pensar racionalmente. Precisava decidir o que fazer. Tinha que avisar a polícia, lógico. Mesmo que achassem que ela estava louca, o que provavelmente já achavam, não poderia guardar esses cartões postais para si mesma por mais tempo. Precisava falar com o inspetor Sanga. Precisava encontrá-lo. Colocou o cartão postal no bolso de trás e saiu do quarto. A manhã estava nublada. O sol não havia atravessado as nuvens, e um tapete espesso de neblina ainda pairava acima do solo feito fumaça. E, através da penumbra, do outro lado do pátio, Mariana vislumbrou a figura de um homem. Lá estava Edward Fosca. O que ele fazia ali? Esperava para ver a reação de Mariana ao cartão postal. Estava achando tudo aquilo excitante, sentindo prazer com o tormento dela? Não conseguia ver a expressão dele, mas tinha certeza de que estava sorrindo. De repente, Mariana sentiu muita raiva. Não era do feitio dela se descontrolar, mas agora, porque quase não tinha dormido e porque estava tão indignada, assustada e zangada, ela se deixou levar. Foi mais desespero que bravura, uma explosão violenta de sua angústia, direcionada para Edward Fosca. Quando se deu conta, já estava cruzando o pátio em direção a ele. Será que ele recuou um pouco? Talvez. Essa aproximação repentina foi algo inesperado, mas ele se manteve firme, mesmo quando ela o alcançou e parou a poucos centímetros dele, a cara vermelha, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Não disse uma palavra, apenas o encarou, com uma raiva crescente. Ele abriu um sorriso incerto. Bom dia, Mariana. Mariana ergueu o cartão postal. O que significa isso, hein? Fosca pegou o cartão postal. Olhou a inscrição no verso. Murmurou em grego ao ler. Houve o lampejo de um sorriso em seus lábios. O que significa isso? Repetiu ela. É de Electra, de Eurípides. Me diz o que está escrito. Fosca sorriu e olhou fixamente para Mariana. Significa, os deuses desejaram a tua morte. E, em breve, o fio da espada vai fazer jorrar rios de sangue da tua garganta. Quando Mariana ouviu isso, sua raiva irrompeu. A bolha de fúria incandescente estourou, e ela cerrou os punhos. Com toda a sua força, atingiu no rosto. Fosca perdeu o equilíbrio, dando um passo para trás. Meu Deus! Mas, antes que ele pudesse recobrar o fôlego, Mariana lhe deu outro soco. E mais outro. Ele ergueu as mãos para se proteger, mas ela continuou com socos, gritando, seu desgraçado, seu maníaco desgraçado. Mariana, para. Mas Mariana não parava, até que duas mãos a agarraram, puxando-a para trás. Um policial a segurou e a conteve à força. Uma aglomeração de curiosos se formava. Julian estava lá, assistindo a tudo incrédulo. Outro policial se aproximou de Fosca para lhe prestar assistência, mas o professor o dispensou, gesticulando com raiva. O nariz de Fosca sangrava, e havia sangue respingado por toda a camisa branca impecável. Ele parecia transtornado e constrangido.
Foi a primeira vez que Mariana o viu perder a compostura, e isso lhe deu uma certa satisfação. O inspetor-chefe Sanga surgiu. Encarou Mariana, abismado, como se estivesse olhando para uma pessoa enlouquecida. Que diabos está acontecendo aqui? Capítulo 21. Pouco depois, Mariana se viu na sala do diretor, e lhe foi solicitado que desse explicações sobre seus atos. Estava sentada diante do inspetor-chefe Sanga, de Julian, do diretor, e de Edward Fosca. Foi difícil encontrar as palavras certas. Quanto mais falava, mais sentia que não acreditavam nela. Contando sua história em voz alta, percebia como parecia implausível. Edward Fosca tinha recuperado a compostura. Ficou sorrindo para Mariana o tempo todo, como se ela estivesse contando uma piada longa e ele já soubesse qual seria o desfecho. Mariana também havia se acalmado e fazia o seu melhor para se manter tranquila. Apresentou a narrativa da maneira mais simples e direta que pôde, com o mínimo de emoção possível. Explicou, passo a passo, como chegará a essa incrível dedução, de que o professor tinha assassinado as 3 estudantes. As musas despertaram suas suspeitas logo de cara, disse ela. Um grupo de preferidas, todas mulheres jovens. Ninguém sabia o que se passava naqueles encontros. E, como terapeuta de grupo e mulher, Mariana dificilmente conseguiria não se preocupar. O professor Fosca exercia um controle meio estranho sobre suas pupilas, feito um guru, disse Mariana. Ela mesma havia testemunhado isso. Até sua sobrinha tinha expressado uma certa hesitação quanto a trair Fosca e o grupo. Esse é um típico comportamento grupal pouco saudável, um desejo de se conformar e se sujeitar. Expressar opiniões contrárias ao grupo, ou ao líder do grupo, gera muita ansiedade, isso se as opiniões puderem ser expressadas, para começo de conversa. Foi o que senti quando a Zoe falou do professor. Tinha alguma coisa errada. Percebi que ela estava com medo dele. Grupos pequenos como esse, explicou Mariana, como as musas, eram vulneráveis à manipulação inconsciente ou a diversos tipos de violência. Inconscientemente, as jovens podem tratar o líder do grupo como tratavam o pai quando pequenas, com dependência e obediência. E, se você for uma jovem traumatizada, continuou ela, em negação com relação à própria infância e ao sofrimento que suportou, poderia muito bem ser conivente com outro agressor para manter essa negação e fingir que o comportamento dele é perfeitamente normal. Se você abrisse os olhos e o condenasse, teria que condenar outros em sua vida também. Não sei como foi a infância dessas meninas. É fácil não levar a Tara a sério e tratá-la como uma jovem privilegiada, sem problemas. Mas, para mim, o uso excessivo de álcool e droga sugere que ela era problemática e vulnerável. A Tara linda e fodida da cabeça. Ela era a preferida dele. Manteve contato visual com Fosca ao dizer isso, ciente da crescente raiva em sua voz e fazendo o possível para se controlar. Fosca olhava para ela com frieza, um sorriso no rosto. Ela continuou, tentando manter a calma. Percebi que estava olhando para os assassinatos do jeito errado. Não era o trabalho de um louco, de um psicopata homicida motivado por uma raiva incontrolável. Só era feito para ser visto dessa maneira. Essas meninas foram mortas de um jeito metódico e racional. Mas a única que precisava morrer era Tara. E por que você acha isso? Perguntou o Edward Fosca, falando pela primeira vez. Mariana olhou nos olhos dele. Porque a Tara era sua amante. E então alguma coisa aconteceu. Ela descobriu que você tinha outras. E ameaçou expor você. E então como seria? Você perderia seu emprego e esse mundo acadêmico elitista que tanto valoriza. Isso acabaria com a sua reputação. Você não podia deixar isso acontecer. Ameaçou matar a Tara. E então cumpriu a ameaça. Infelizmente para você, ela contou para Zoe, e a Zoe me contou. Fosca encarou. Seus olhos escuros cintilavam feito gelo preto. Essa é a sua teoria? É. Mariana sustentou o olhar dele. Essa é a minha teoria. Verônica e Serena te forneceram um álibi. Estavam ambas suficientemente enfeitiçadas por você para agirem assim. Mas, depois, o que aconteceu? Mudaram de ideia? Ou ameaçaram mudar? Ou você queria garantir que jamais mudariam de ideia? Ninguém respondeu a essa pergunta. Houve apenas silêncio. O inspetor-chefe não disse uma palavra sequer. Serviu-se de um pouco de chá. O diretor, perplexo, encarava Mariana, evidentemente incapaz de acreditar no que escutava. Julian evitava olhar para ela e fingiu verificar suas anotações. Edward Fosca foi o primeiro a falar. Dirigiu-se ao inspetor-chefe Sanga. Obviamente, eu nego isso. Tudo. E respondo de bom grado a qualquer pergunta que você possa ter. Mas, antes de tudo, inspetor, eu preciso de um advogado? O inspetor ergueu a mão. Acho que ainda não chegamos a esse ponto, professor. Poderia aguardar um instante? Sanga olhou para Mariana. Você tem alguma prova que sustente essas acusações? Mariana fez que sim. Tenho. Esses cartões postais. Ah, os famosos cartões postais. Sanga olhou para os cartões à sua frente. Pegou-os e os embaralhou devagar. Em seguida os dispôs como se fossem cartas de baralho. Se entendi corretamente, disse ele. Você acredita que eles foram enviados às vítimas antes de cada assassinato, como se fossem um aviso, anunciando a intenção dele de matar? Exatamente. E agora que você recebeu um deles, acha que está em perigo iminente? Por que acha que ele a escolheu para a vítima? Mariana deu de ombros. Acho que eu me tornei uma ameaça para ele. Cheguei perto demais. Entrei na mente dele. Ela não olhou para Fosca. Não queria perder a compostura. Sabe, Mariana, ela ouviu Fosca dizer. Qualquer um pode copiar uma citação grega de um livro. Não é necessário um diploma de Harvard. Estou ciente disso, professor.
Mas, quando estive nas suas dependências, vi a mesma citação sublinhada no seu exemplar de Eurípides. É só coincidência. Fosca riu. Se fossemos agora até as minhas dependências, e pegássemos qualquer livro da estante, vocês viriam que eu sublinho praticamente tudo. E continuou, antes que ela falasse. E você acredita sinceramente que, se fui eu que matei essas meninas, teria mandado cartões postais com citações de textos que eu ensinei a elas? Acha que eu seria tão burro? Mariana balançou a cabeça. Não se trata de ser burro. Você não imaginou que essas mensagens seriam entendidas ou notadas pela polícia, ou por qualquer outra pessoa. Era sua piada interna. À custa das meninas. Foi isso que me fez ter certeza de que foi você. Do ponto de vista psicológico, é o tipo de coisa que você faria. O inspetor Sanga reagiu antes que Fosca falasse. Para a sorte do professor Fosca, ele foi visto na faculdade na hora exata do assassinato de Serena, à meia-noite. Quem o viu? O inspetor foi se servir de mais chá, mas constatou que a garrafa térmica estava vazia. Franziu a testa. Morris, o chefe dos B10. Ele encontrou o professor fumando do lado de fora, e os dois conversaram por um tempo. Ele está mentindo. Mariana, me ouve. Antes que Sanga pudesse interrompê-la, Mariana disse que suspeitava que Morris estivesse chantageando Fosca, e que o tinha seguido e presenciado o encontro dele com Serena. O inspetor-chefe pareceu ligeiramente surpreso. Inclinou-se para frente e a encarou. Você os viu, no cemitério. É melhor me dizer exatamente o que estava fazendo lá. Então ela contou, dando mais detalhes, e para sua frustração, quanto mais a conversa se distanciava de Edward Fosca, mais o inspetor parecia se empolgar com a ideia de Morris como suspeito. Julian também. Isso explica como o assassino conseguia se deslocar sem ser visto. Quem circula pela faculdade sem ser notado? Quem nós não vemos? Um homem uniformizado, um homem que tem todo o direito de estar ali. Um bedel. Exatamente. O inspetor-chefe refletiu por um instante. Então acenou para um dos policiais e o instruiu a trazer Morris para ser interrogado. Mariana estava prestes a intervir, mesmo sabendo que não adiantaria muito. Mas, nesse momento, Julian sorriu para ela. Ele disse, escuta, Mariana, eu estou do seu lado. Então não fica chateada com o que vou dizer. O quê? Para ser sincero, notei isso assim que vi você aqui em Cambridge. Tive a sensação de que parecia um pouco estranha, meio paranoica. Mariana não conseguiu conter uma risada. O quê? Sei que é difícil ouvir isso, mas é óbvio que você está sofrendo de mania de perseguição. Você não está bem, Mariana. Precisa de ajuda. E eu gostaria de te ajudar. Se me deixar, vai se fuder, Julian. O inspetor bateu na mesa com a garrafa térmica. Basta. Fez-se silêncio. O inspetor-chefe falou com firmeza. Mariana, você testou a minha paciência várias vezes. Fez acusações totalmente infundadas contra o professor Fosca, sem mencionar que o atacou fisicamente. Ele tem todo o direito de prestar queixa. Ela tentou interrompê-lo, mas Sanga continuou a falar. Não. Chega. Agora você precisa me escutar. Quero que vá embora amanhã cedo. Que fique longe desta faculdade do professor Fosca, longe desta investigação, longe de mim. Ou vou mandar prender você e acusá-la de obstrução de justiça. Entendeu? Escuta o Julian. Liga para o seu médico. Procura ajuda. Mariana abriu a boca e reprimiu um grito, um uivo de frustração. Engoliu a raiva e ficou em silêncio. Não havia por que argumentar mais. Baixou a cabeça, indignada, derrotada. Ela havia perdido.